Oi, pessoal! A gente vai começar a conversar hoje sobre as leis de Newton. Será uma sequência de 3 aulas, já que Newton descreveu 3 leis. E hoje a gente vai começar a conversar sobre a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Vamos entender o que diz essa lei? Então, pessoal, a primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia. E para a gente entender o que explica essa lei, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é inércia. A gente diz que um corpo está em inércia quando a força resultante que atua sobre ele for zero. Existem 2 situações em que a soma das forças que atuam sobre um corpo será zero. Ou seja, situações em que o corpo estará em equilíbrio. A primeira delas é quando o corpo estiver em repouso. E a segunda é quando ele estiver em movimento, mas um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, velocidade não varia, velocidade constante, ausência de aceleração. Nessas 2 situações, a gente diz que o corpo está em inércia. O que explica a primeira lei de Newton, então, sobre a inércia? Newton explica que todo corpo continuará em seu estado de equilíbrio, ou seja, estado de repouso ou estado de movimento uniforme, em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças que atuam sobre ele. Então, de acordo com a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força mude esse estado, uma força atue sobre ele. Legal. Mas será que a inércia dos corpos varia? Será que a força que atua sobre um determinado corpo para retirá-lo da inércia é a mesma força que eu preciso usar num outro corpo para retirá-lo da inércia? Ou seja, de que depende a inércia dos corpos? Estudando a aplicação de forças em diferentes corpos que estavam em inércia, Newton percebeu que a inércia dos corpos era diretamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Portanto, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a força necessária para retirá-lo dessa condição. Vamos ver alguns exemplos, então, de situações práticas que envolvem a lei da inércia? Primeira situação, pessoal. A gente tem aqui um garotinho andando num skate. Num determinado momento, o skate se choca contra uma pedra, impedindo que ele continue em movimento. Só que a pedra impediu o movimento do skate, não o movimento do garoto. O garoto estava em movimento e a tendência dele, de acordo com a lei da inércia, é que ele continue em movimento. Consequentemente, o garotinho vai cair. Ele permanecerá em movimento. Quem costuma usar o ônibus como meio de transporte vai se lembrar muito bem dessas situações aqui. Então, 2 situações envolvendo o uso de ônibus. Primeira, um ônibus está em movimento e as pessoas estão dentro, se movimentando junto com o ônibus. Num certo momento, o ônibus freia. Quando o ônibus freia, existe uma resistência, então, ao movimento do ônibus, mas nenhuma força foi aplicada sobre as pessoas. Consequentemente, as pessoas tendem a continuar em movimento. Segunda situação, um ônibus se encontra em repouso e as pessoas dentro do ônibus estão em repouso junto com ele. O ônibus entra em movimento. Qual a tendência dessas pessoas que estão lá dentro? Continuar em repouso. Ou seja, nessa situação, as pessoas vão tender a cair também dentro do ônibus, mas na direção do fundo. Então é como se essas pessoas continuassem paradas ali dentro e o ônibus viesse na direção delas, porque elas ficaram paradas. O ônibus é que foi para frente. Vamos ver mais algumas situações? A moto colidiu contra o muro.
Ao bater no muro, o movimento da moto foi impedido. A pessoa que estava na moto, por inércia, continuará em movimento. Galera, através da primeira lei de Newton, a gente justifica a importância do uso do cinto de segurança em automóveis. Perceba, numa situação de um acidente de carro semelhante a essa, um carro a 100 km por hora colide contra um muro. A pessoa que está ali dentro dirigindo, ela também está a 100 km por hora. Portanto, se a pessoa não estiver de cinto de segurança, a tendência dela é continuar em movimento, podendo ter lesões corporais muito mais sérias. Perceba que tem uma escada em cima do caminhão. E quando o caminhão sofre um acidente e tem o seu movimento impedido, a escada que estava em movimento junto com o caminhão continua em movimento, pela lei da inércia. Dessa situação, a gente pode perceber a importância de transportar objetos presos aos automóveis. Qualquer objeto que esteja solto dentro do carro ou uma escada que não esteja presa em cima de um carro, ela tende a continuar em movimento no caso de um acidente. Então, por exemplo, animais de estimação. Muitas vezes a gente vê pessoas transportando animais soltos dentro do carro ou objetos pesados soltos dentro do carro. É o mesmo cuidado que nós temos que ter. Esses objetos, numa batida de alta velocidade, continuarão em movimento. Então, podem aumentar a gravidade dos acidentes. Certo? Olha que bonitinho. A gente tem duas cerejas chocando-se uma contra a outra. E nas cerejas existem gotinhas de água aderidas. O que acontece com as gotas quando as cerejas colidem? As gotinhas continuam em movimento. Então, as gotas de água estavam em movimento junto com a cereja. Quando a cereja tem o seu movimento impedido, as gotinhas continuaram em movimento. Pessoal, então é isso. O mais importante, se lembrar do princípio da inércia nas situações do seu dia a dia, evitando acidentes mais graves. Então, sempre que transportar objetos, colocar no porta-mala, deixar objetos presos dentro do carro. E, é claro, cuidado com a sua vida. Use sempre cinto de segurança. Beijo grande, até a próxima aula.